Olá, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência. É um prazer receber você, é um prazer entrar na sua casa através do sinal da TV Nova. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, sempre às quintas-feiras. Nós temos esse encontro marcado a partir das 8 horas da noite. E eu lembro a você também que você pode acompanhar nas páginas, tanto Facebook quanto YouTube, da TV LW e a reprise desse programa, que é exibida aos domingos a partir das 11 horas da noite. Hoje nós estamos na AESA, que é a Autarquia de Ensino Superior de Arco Verde, tratar de um tema específico e especial, que é muito contemporâneo e é o que mais se fala nos nossos dias, o surto de coronavírus no mundo, no nosso país, e a gente veio tratar justamente sobre isso aqui na ESA. Nossos convidados hoje são o professor Elton Arcoverde, que é professor e coordenador do curso de farmácia aqui na ESA. Uma satisfação, professor. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. A gente agradece muito a presença da TV LW aqui. Nesse momento, trazendo mais uma vez a oportunidade de estarmos falando sobre esse tema tão atual e importante. Então, é um prazer para a gente, é uma satisfação estar participando desse momento. E a gente espera também que vocês, que acompanham a TV LW, possam aproveitar e também buscar novas informações e conhecimentos acerca do que a gente está vivenciando nesse momento. Obrigado, professor. Também conosco a professora Luciene Nascimento, ela é enfermeira especialista em urgência e emergência e também é doutoranda em educação. Muito boa noite, querida. Boa noite a todos que estão assistindo. Uma satisfação nossa, enquanto autarquia, poder estar participando do programa e poder estar falando sobre um tema que a gente precisa falar, a gente precisa difundir, ter o conhecimento, que é sobre a pandemia do coronavírus. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, professora. E também conosco a professora Ana Paula Duarte Pires, que é professora de microbiologia também aqui na ESA. Boa noite, professora. Boa noite, agradecer a todos que estão nos ouvindo, agradecer um agradecimento especial à TV LW pelo cuidado, pela preocupação, e estar aqui dando a oportunidade da ESA mostrar um pouco que também está preocupada com o problema que vem acometendo o mundo, Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse vírus que está assustando todo mundo, Conhecer um pouquinho sobre ele, Obrigado, professora. Seu programa Saúde e Evidência, sempre com o apoio do Grupo LW, da Neuroimagem, do Laboratório Labopac, do Instituto Curar, da Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, da ESA, onde nós estamos, do Hospital Memorial Arco Verde e do Colégio São Domingos. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Somos um grupo que é Pernambuco até a alma. Porque vive ao lado de cada pessoa que mora aqui. Suas histórias são as nossas histórias. E nossos sonhos e desejos são um só. Grupo LW. É daqui. É da gente. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida.
A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Bem, professor, eu queria conversar com a senhora a respeito desse tema tão relevante, tão importante, a sua área, que é a microbiologia, que é a área que estuda os vírus. Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente a respeito de como surgiu esse vírus. Ele já era um vírus existente, né? Mas agora uma nova classificação. Explica um pouco a respeito disso. Bom, o vírus, né, é um vírus que foi descoberto mais ou menos na década de 60, né, e até então ele não estava bem relacionado a viroses tão agressivas. Né? Em 2002, ele foi identificado na China como causador da síndrome respiratória aguda. Né? E, assim, foi algo que logo passou, né? Na verdade, não trouxe grandes agravos. Né? Então, a família do coronavírus, né, existe há um bom tempo. Né? As duas cepas que causam, né, viroses em humanos é a alfa e a beta. Tá? E aí, recentemente, a descoberta do novo coronavírus, né, chamado hoje de Covid-19, né, Covid-19 porque ele foi descoberto no ano de 2019, né, infectando lá os chineses e causando essa morte, né, esse número alarmante de mortes e, assim, preocupante. Né? Então, assim, é um vírus que ele é altamente transmissível. A gente precisa entender um pouquinho, é bom a gente conhecer um pouco sobre a estrutura dele. Né? Particularmente, os vírus, eles não são considerados seres vivos, e sim partículas, onde essas partículas elas são compostas por material genético e proteína, basicamente. Né? Esse material genético pode ser DNA ou RNA. Esse vírus, o Covid-19, ele é composto por proteínas e RNA. E ele tem uma proteína bem específica no seu capsídeo, né, que é uma estrutura externa formada de proteínas, né, e alguns tipos de lipídios, mas uma proteína bem específica, que é a proteína Skype, onde ela favorece a adesão do vírus à membrana das células humanas, né, principalmente mucosas, tá? E aí, com isso, facilita a sua entrada na célula. Né? Quando não, por essa proteína, ele ainda tem a capacidade de formar uma estrutura que é um endossomo, né, que faz com que a célula englobe essa partícula viral. Né? Como os vírus são parasitas obrigatórios, eles precisam de uma célula hospedeira, obrigatoriamente para se multiplicar, para se reproduzir. Né? E ele só vai conseguir isso se ele estiver no interior da célula, porque ele usa a maquinaria celular em função de si próprio. Então, ele vai ter que introduzir o seu material genético e ele busca recursos. Né? Então, existem duas alternativas, uma é a proteína, a Skype, como eu já falei, e a produção do endossomo, que vai favorecer essa entrada.
Professora, por que essa nomenclatura de corona? Explica um pouco para a gente. A nomenclatura coronavírus se dá porque ele tem uma estrutura semelhante a uma coroa, e coroa, no latim, significa corona. Então, por isso, essa nomenclatura coronavírus. Professor, o que é verdade e o que não é? Porque pelas redes sociais circulam muitos vídeos, né, que vêm lá da China, por conta da típica alimentação deles, que é atípica a nossa aqui, que é um pouco estranha aqui. Aos nossos olhos aqui é incomum, mas para eles lá é tradicional. O que é verdade e o que não é nesses vídeos que circulam na internet sobre o surgimento desse vírus? A princípio, comenta-se que os vírus eles estavam sendo proliferados através de uma feira, né, onde eles, como é que eu posso dizer? Eu quero dizer que eles comercializavam, né, alguns animais, frutos do mar, mas, na verdade, não foi confirmado isso, né? Ele pode, sim, parasitar alguns animais, como morcegos, né, os felinos, mas não tem, né, uma certeza de que esses animais transmitem o vírus ao homem, né? Então, na verdade, não tem algo. O homem, a princípio, é que é o principal transmissor e transmite muito, facilmente, né? Porque, justamente como eu falei anteriormente, o vírus ele tem uma capacidade muito grande de se aderir à célula hospedeira, à célula humana. Como é que é essa maneira de transmissão e por que esse vírus causou toda essa preocupação, todas essas medidas de prevenção que são tão mais drásticas? Assim como a maioria das viroses, principalmente as viroses respiratórias, né, essa transmissão se dá através dos perdigotos. Os perdigotos são as gotículas que a gente emite ao falar, né, ou o espirro, né? Então, essas são as principais formas, né? Pode haver outras formas de transmissão através do contato com a mão, porque o vírus vai permanecer ali, né, no tecido do homem. E aí, você, quando vai, bota a mão na boca, no nariz, nos olhos, você acaba se contaminando, né? Então, assim, a principal forma é essa, por isso que a gente deve manter essa distância um do outro, né, de 1 metro, pelo menos, não abraçar, não beijar, não pegar na mão, né? São os cuidados primários, não só em relação ao coronavírus, mas com outras viroses também, funciona, né? A gripe comum, a influenza, HN1, H1N1, enfim, todas essas viroses que são facilmente transmissíveis. Eu gostaria de ouvir a professora Luciene agora também, porque a gente viu um pouco da estrutura desse vírus com a professora Ana Paula. O que é que ele pode causar, né? A gente está vendo esse surto grande no mundo, casos aqui no Brasil, os sintomas, o que é que causa o vírus? Bom, o coronavírus, ele pode ser considerado os sinais e sintomas, a sintomatologia, de forma leve, moderada e grave. Na forma leve, a gente está falando de, aparentemente, um resfriado comum. A tosse, a coriza, né, a fadiga e a febre. Porém, o paciente, quando ele começa a apresentar, além desses sintomas, desconfortos respiratórios, ele entra para o quadro moderado, e podendo evoluir para uma pneumonia, que ele entra no caso grave. Então, os sintomas em si são muito parecidos com uma gripe, porém, a gente precisa entender que o Covid-19 ele não deve ser encarado apenas como uma gripe simples. E, com isso, acabar deixando de ter a prevenção, deixando de seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, para a prevenção, para a biossegurança, né, que é a segurança da vida, e a segurança da nossa população, principalmente o grupo de risco, que são os idosos, né? Então, vários estudos comprovam que os idosos, pessoas que têm comorbidades, ou seja, hipertenso, diabético, cardiopata, imunossuprimidos, que estão ou que fizeram recentemente o uso de quimioterápicos, são considerados grupos de risco. E esses grupos, ao contato com o coronavírus, eles podem desenvolver realmente a forma grave da doença e acabar vindo a óbito. Então, os sintomas, como falei, né? Tosse, febre, coriza, dor de garganta, fadiga, né? Dificuldade respiratória,
e assim desenvolvendo a pneumonia, podendo então a insuficiência respiratória e a morte. Essas pessoas que têm o risco mais grave por conta da imunidade baixa, não é isso, professora? Explica um pouco sobre essa resistência. Isso. Nós sabemos que para debelar o vírus é necessário que a gente tenha um sistema imunológico ativo, o sistema imunológico esteja bem. E o grupo de risco é o grupo que a imunidade ela se apresenta com um grau reduzido, né? O idoso, a gente, né, sabe, não só para essa virose, como para outras viroses, é um grupo de risco, e os portadores de comorbidades. Inclusive, o primeiro óbito confirmado no nosso país é de um paciente que tem comorbidades. Então, é por isso que entra como grupo de risco. E a imunidade ela precisa estar presente. E aí é onde a gente entra um pouco também tirando o mito de que o problema é a imunidade, então eu vou tomar vitamina C, que eu não vou pegar o coronavírus. Tá certo? Então, não é que eu vou tomar a vitamina C que eu não vou pegar o coronavírus. Lembra, gente, é uma virose. Tá? Então, como toda virose, como a professora Ana Paula falou, a forma de transmissibilidade é uma forma de transmissibilidade muito alta. O coronavírus ele consegue ter um potencial de transmissibilidade. Mesmo uma pessoa infectada, nos estudos mostrando que ela infecta de 1, 2 a 3 pessoas, ela pode chegar, né, de um infectado a contaminar. Porém, é muito fácil essa contaminação pelas gotículas e pelas superfícies de objetos. Porque se o indivíduo está aqui falando, né, eu estou aqui falando, estou com o microfone, as gotículas vêm para o microfone e outra pessoa, então, ela vai pegar no microfone, então ela pode ser contaminada se eu estiver com Covid-19. A senhora, como experiente e especialista na área de urgência e emergência, queria que a senhora explicasse para as pessoas que estão nos assistindo quando é que elas podem e devem procurar atendimento médico. A gente vê que os sintomas são bem semelhantes a gripes comuns, mas tem um determinado momento que a pessoa deve olhar com mais atenção para procurar o atendimento correto? Sim. Quando o quadro clínico, a febre alta e os sinais e sintomas passam a apresentar também dificuldade respiratória, é indicativo a procura da unidade de saúde mais próxima. Por que o quadro leve não deve procurar a unidade de saúde mais próxima? Porque o quadro leve, como vários artigos mostram, em torno de 85% da população que entrar em contato com o coronavírus vai desenvolver o quadro leve. Mas esse quadro leve, eu, enquanto portadora, não desenvolvendo o moderado e o grave, não vão precisar da assistência de saúde. Mas eu passo a ser uma pessoa contaminante. Então, se eu for para o hospital e eu estando com um sintoma leve, eu vou estar ali proliferando o vírus. Eu poderei estar contaminando outras pessoas e aí, então, portadores, né, de comorbidades e idosos podem adquirir comigo. Por isso que a gente deve, então, ter esse devido cuidado de só ir à procura com dificuldade respiratória, febre alta, né, quadros moderados que poderão, porventura, chegar ao grave, e aí sim a gente deve procurar. A gente tem que lembrar que o nosso Sistema Único de Saúde está de portas abertas para o atendimento ao público, né? Então, vamos atender todos que nos procurarem. Lógico que é evidente, mas enquanto portadora, enquanto uma pessoa que acredita que está com coronavírus, eu tenho que ter a responsabilidade social de evitar o máximo possível o contato com a sociedade, ficar restrito, né, ao meu domicílio, que é o que a gente chama do isolamento social, né, e assim, com isso, evitar a contaminação dos demais. E a gente precisa ter esses devidos cuidados. Eu queria que a senhora explicasse mais também um pouco a respeito disso, na sua área, da sua especialidade. Por que dessas medidas? Por que as escolas estão encerrando as aulas, estão paralisando? Por que os eventos com menos aglomeração? Explica um pouco para as pessoas que ainda não entenderam a relação dessa transmissão com a aglomeração de pessoas. Certo. A gente tem que observar, né, primeira questão do vírus. O vírus ele tem um período de incubação que ele em torno de 5 a 16 dias. E a transmissibilidade ela é em média 7 dias após o início dos sintomas. Porém, temos pessoas portadoras assintomáticas, ou seja, não tem sintoma, mas transmite. Com isso, o que é que a Organização Mundial de Saúde ela pede? Que a gente, então, evite o contato social, evite estar na sociedade, na comunidade, o máximo possível,
Porque eu posso estar num local com uma pessoa ao meu lado que está assintomática, mas ela é portadora. Quando iniciou, né, esse vírus na China, ainda era uma epidemia, estava lá na China, né, localizada naquele país. A China ela começou a fazer o isolamento social e o acompanhamento de saúde, e ela chegou a um pico, né, a um alto no gráfico de pessoas contaminadas. E esse alto no gráfico, com o tempo, ele foi decaindo, tanto que a China hoje está com 4 casos referenciados confirmados por dia. E a gente tem que evitar chegar a esse pico que a China chegou. Porque quando chega no pico, a quantidade de pessoas contaminadas naquele determinado país, sabe-se que em torno de 15% a 20% delas irão necessitar de atendimento de saúde emergencial. E desses, em torno de 5% vão precisar ficar internados em UTI. Então, a ideia do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, é que os países evitem esse pico. E, para evitar esse pico, as medidas de prevenção e o isolamento social. E aí a gente passa para ter como um exemplo que a gente não deve seguir o exemplo da Itália. A Itália, quando começou a disseminar o vírus no país, começou a disseminar em torno do mês de janeiro. E a Itália não seguiu nenhum protocolo para fazer a avaliação desses pacientes. Estava tratando como gripe, resfriado, como pneumonia e não estava pesquisando ser o coronavírus. O resultado disso é que o vírus ele passou a ser um vírus solto na comunidade. E as pessoas começaram a adquirir, não sabia de onde e como pegaram. Hoje a Itália é o segundo país no mundo que tem mais casos de contaminação e de óbitos. Se a gente for fazer uma análise dos óbitos recentes, a China tem mais de 3 mil casos e a Itália está passando de 2 mil casos. Né? Então, o que aconteceu? Chegou o momento de um topo, de um pico, né, de contaminação na China e o serviço de saúde não conseguiu abarcar o atendimento para essas pessoas, nem leitos de UTI. Inclusive, recentemente, né, eu vi uma matéria hoje que a Itália, pessoas a partir de 80 anos, eles não vão estar dando acesso à saúde porque eles não têm como mais abarcar esse atendimento. Então, a gente tem que evitar isso. A Itália tem mais de 60 milhões de pessoas, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. O Brasil, ele hoje, no Sistema Único, né, de Saúde, em geral, na verdade, a saúde em geral brasileira, nós temos 23 mil leitos de UTI. E esses leitos de UTI não são apenas para pacientes que vão chegar de coronavírus, são leitos de UTI para pediatria, para cardio, né, para maternidade e para os outros pacientes que já estão sendo atendidos com outras patologias na UTI. Se a gente pega a nossa população e a gente não faz as medidas de prevenção, a gente pode chegar a um pico e a gente não conseguir abarcar no nosso sistema de saúde. Dando só um exemplo básico, se nossa população, que é mais de 200 milhões de habitantes, a gente chegar a um pico de, na mesma hora, mais de 500 mil pessoas estarem infectadas, 5% disso corresponde a 25 mil, ou seja, 25 mil leitos de UTI. Eu falei anteriormente que a gente tinha quanto? 23 mil. Então está faltando 2 mil. O Ministério da Saúde, em nota, já informou que vai aumentar a quantidade de leitos de UTI no nosso país. Mas a gente não deve pensar que vai aumentar e, por isso, reduzir a prevenção. A gente tem que fazer a prevenção para que a gente não precise desses 23 mil e nem dos demais que vão ter, e a gente consiga achatar essa curva, não chegar ao pico e a gente conseguir achatar. Quanto mais a gente pega os contaminados e chega a um eixo horizontal, né, achatando, a gente melhora o nosso sistema, desafoga o nosso sistema de saúde, dando sim para que os profissionais de saúde possam atender aquela demanda e as pessoas possam voltar para a sua residência. E esse é o nosso ideal. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já.
Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Somos um grupo que é Pernambuco até a alma. Porque vive ao lado de cada pessoa que mora aqui. Suas histórias são as nossas histórias. E nossos sonhos e desejos são um só. Grupo LW. É daqui. É da gente. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Todas as quintas-feiras aqui na tela da TV Nova, às 8 horas da noite, esse encontro nosso sempre aqui na tela da sua TV, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Quero lembrar que você pode acompanhar tanto na nossa página do Facebook quanto do YouTube da TV LW e a reprise aos domingos a partir das 11 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde e Evidência para você. Hoje nós estamos aqui na AESA tratando especificamente desse tema coronavírus, trazendo dicas e orientações importantes para você. Vou voltar com o professor Elton Arco Verde, que vai falar um pouco da área dele agora, que é a área de farmácia. Ele é coordenador do curso de farmácia aqui na AESA. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa prevenção e sobre esses cuidados com a disseminação, professor. Bem, eu acho que nós estamos vivendo um momento de rápida disseminação e espalhamento desse vírus. E nós acreditamos que uma das formas de combater é tentar quebrar esse ciclo de disseminação. A gente tentar impedir ao máximo que essa contaminação ela se espalhe de forma rápida. Então, acreditamos que essa seja uma
seja uma das principais formas de se prevenir, além dos cuidados, como já foi falado pela professora Ana Paula, pela professora Luciene, que nós, quanto indivíduos, devemos ter, não só para nos prevenir, mas como também para evitar que outras pessoas venham a se contaminar com esse vírus, já que existem os indivíduos assintomáticos. Então, evitar as aglomerações, evitar o toque de mão, o beijo, o abraço, tá? E o isolamento social, que é algo que a gente observa que dá bom resultado. Então, como se observou na China, como se observou na Itália, né? Como a professora Luciane já falou, hoje na Itália existe até um acompanhamento. Se o indivíduo ele está fora do seu isolamento, fora da sua residência, está fazendo o quê? Né? Ao ponto de ser escoltado até a sua residência de volta. Então isso é muito importante. Para nós, a gente pede, né, orienta, que você realmente só saia para fazer o necessário. Principalmente se você tem crianças pequenas, se você tem pessoas idosas em casa, pessoas que se enquadram nesse grupo de risco, você pode estar contraindo isso na rua e levando para dentro da sua casa. Então, o isolamento social seria uma das principais formas de a gente estar se prevenindo agora. Evitar as aglomerações, tá? Evitar encontros, confraternizações, até visitas mesmo. A gente tentar restringir o máximo possível, até que nós possamos ter uma ideia melhor de como vai ser essa evolução e como está o controle aqui na nossa região. Ainda não chegou, mas é fato que vai chegar, tá? Então, a gente aqui não está criando uma perspectiva ruim, não estamos sendo pessimistas, mas hoje já foi divulgado o primeiro caso de disseminação comunitária, né, de infecção comunitária, ou seja, não sabe onde esse indivíduo foi contrair esse vírus e para quem esse indivíduo já espalhou. Então, muito provavelmente deve estar chegando aqui e as nossas medidas, né, tanto a Escola Superior de Saúde, a ESA, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, é de orientar muito os nossos alunos, os nossos colegas, para que a gente tente estar evitando esse contato pessoa a pessoa, prevenindo essa disseminação. Teve algo muito interessante com uma colega nossa ontem em uma das nossas reuniões aqui, né, para ver quais medidas nós tomaríamos com relação aos nossos alunos. Ela nos passou um vídeo bem explicativo para esse momento. Ela disse que nesse vídeo tinha uma carreirinha de fósforos, tá? Vários fósforos queimados e um pequenininho, após esse pequeno, vários outros que ainda não tinham sido acesos. Então isso explica realmente o que a gente tem que fazer. O que foi que aquele fósforo pequeno fez? Ele quebrou o ciclo de transmissão. Então acho que é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, visto que a gente ainda não tem tratamento específico, a gente não tem vacina, tá? Existem muitos mitos aí por trás do coronavírus, né, da prevenção. Então, acho que evitar a disseminação é o ponto mais forte nesse momento. Pois é, professor, já falou desses mitos. O que é verdade e o que é mito? A gente sempre vê nessas épocas e nessas situações muito de circular na internet, de vídeo, de dica caseira, de remédio. Agora o álcool gel, que está um rebuliço, todo mundo procurando nas farmácias, já está em falta em muitos estabelecimentos. O que é verdade, o que não é, o que ajuda? Fala um pouco sobre isso, professor. Olha, isso é muito interessante. Inclusive, hoje pela manhã nós estávamos em um momento de conversa falando um pouco desses mitos. Um dos que mais está se disseminando na internet é a produção do álcool gel utilizando o gel de cabelo. Bom, vou explicar de uma forma bem simples. O álcool que realmente ele tem uma efetividade contra um micro-organismo é o álcool A70, tá? Não pode ser o álcool 46, não pode ser o álcool absoluto, nem tampouco pode ser o álcool que você vai comprar no posto de gasolina, né? Então, quando você pega o álcool e mistura com gel de cabelo, você não tem como medir se realmente você alcançou aquela concentração de 70 que a gente preconiza, tá? Outra coisa, mesmo que você chegasse próximo disso, o álcool ele quebraria a base do gel de cabelo e aquilo se tornaria líquido. Então, realmente é uma ilusão você achar que está preparando álcool a 70 utilizando o gel de cabelo. E tampouco você está utilizando álcool de posto de gasolina, que é outra coisa que estão fazendo também, tá? Com essa falta nos estabelecimentos, né, nas farmácias, inclusive em laboratórios, o pessoal está recorrendo ao álcool de posto de gasolina.
e está tentando fazer uma diluição para chegar ao álcool a 70. O etanol que é vendido para veículos não deve ser usado porque ele inclusive pode até prejudicar a pessoa humana, tá? O vinagre, também estão falando muito sobre o vinagre. Vinagre também não é meio de se prevenir, tá? Então o vinagre não tem esses estudos aí que mostrem que ele tem essa ação microbiológica que ele possa estar nesse momento atingindo o Covid-19, né? Então, essas coisas eu acredito que a gente tem que realmente evitar, porque nós estamos nos enganando, né? Achando que estamos nos prevenindo e podemos até estar prejudicando a nossa saúde na tentativa dessa prevenção. Professor, quem está usando essas receitas loucas que sempre aparecem, tá buscando uma forma de se prevenir. Quem está agindo da maneira correta, que está lavando sempre as mãos, que está usando o álcool gel correto, está usando o produto certo. Mas como é que deve ser usado esse produto? Em que situações, em que momentos, em quantas vezes, quantas quantidades? Explica um pouco sobre isso, professor. Outra pergunta muito interessante essa, porque o pessoal está utilizando o álcool gel como se fosse água, tá? Então, o álcool gel não é para se usar por brincadeira, certo? E lavar as mãos com água e sabão também é tão eficiente quanto você usar o álcool gel. Inclusive, se você tiver com a mão suja, recomenda-se que você primeiro lave a mão, tá? Utilizando água e sabão, como se deve lavar, né? Com todos os cuidados, e depois você usa o álcool gel. Quando é que a gente tem que utilizar esse produto? Então, se você saiu da sua residência, você foi ao supermercado, você foi ao banco, tá? Você entrou em contato com outras pessoas, então você, se tiver no seu veículo, você entrou no veículo, no seu carro, passa um pouquinho de álcool gel, certo? Então, você foi a algum estabelecimento, pegou em maçanetas de porta, você tem o seu álcool gel na sua bolsa, então você passa o álcool gel, tá? Mas não é para na sua casa, você está dentro de casa, tomou um banho, você lavou as mãos, passa álcool gel. Você foi fechar a sua porta, passa álcool gel, tá? Pegou no seu celular, passa o álcool gel. Não, não é assim, tá? Não é para se usar com brincadeira. Inclusive, a gente está num momento, né, que nós temos que prezar por esse produto, porque realmente ele está muito, muito escasso, tá? Eu queria que o senhor aproveitasse e falasse também um pouco do que a ESA desenvolveu aqui na sua área, dessa produção aqui do álcool gel. Olha, realmente hoje nós tivemos uma repercussão muito boa com a produção de álcool gel. Diante do momento que nós vivenciamos, nós, quanto formadores, né, educadores na área de saúde, a gente viu que tínhamos um potencial para tentar, de alguma forma, estar contribuindo para a prevenção, né, e para o combate a esse vírus. Então, junto com professores, com alunos do 7º período do curso de farmácia, nós utilizamos a matéria-prima que nós temos aqui para fins acadêmicos mesmo e produzimos aí uma pequena remessa de álcool gel, tá? Então, esse álcool, inicialmente, como foi uma quantidade pouca, só deu para atender aqui a demanda da própria instituição, da ESA, né, para a segurança dos seus próprios funcionários e para algumas pessoas mais próximas. Mas o que a gente quis realmente com isso? Mostrar que nós temos como contribuir a nossa capacidade, o nosso potencial de estar produzindo esse produto que realmente está escasso. Tem pessoas que estão se aproveitando desse momento para cobrar valores absurdos, né, desse produto. Então, a gente aqui da ESA, né, quanto comunidade acadêmica, a gente deixa abertas as portas. A Secretaria de Saúde do município já mostrou interesse. Outras cidades vizinhas, a gente teve ligação hoje de pessoas de Buíque, pessoas de Pedra, tá? Outras instituições aqui do município, todas entrando em contato, perguntando por esse produto, e o que a gente diz para eles são as mesmas palavras. A gente mostrou que nós temos o potencial, a capacidade de produzir e contribuir, mas nós precisamos da matéria-prima. Então, se precisarem do produto, tragam a matéria-prima para a gente devolve o produto para vocês, certo? Eu acho que essa, né, é uma das formas que a gente tem aqui, essa da Escola Superior de Saúde, né, professores, alunos, de estarmos contribuindo para a prevenção e combate desse vírus. O senhor falou um pouco a respeito dessa prevenção e sobre esses métodos que as pessoas estão buscando na internet e acabam cometendo equívocos. Eu queria que o senhor falasse também um pouco a respeito da automedicação. As pessoas correm o risco de se medicar e
acabar agravando o problema, né, professor? Exatamente. Bom, primeiro a gente tem que levar em consideração que nós estamos vivenciando uma mudança de tempo. Tá? As chuvas estão chegando, os resfriados comuns estão aparecendo, tá? E, inclusive, tem pessoas que estão criando paranoia. Então, espirrou, tossiu, já está com Covid. Não é bem assim, tá? O paciente, o indivíduo, para que ele se enquadre no grupo, né, que a gente diz assim como possível portador, ele tem que obedecer pelo menos a um de 3 critérios. Ou ele deve ter viajado para algum país que houve a disseminação desse vírus, ou ele entrou em contato com alguém que está com suspeita do vírus, ou ele entrou em contato com alguém que teve a confirmação de estar com esse vírus, mas todos os sintomas da gripe, como a professora Luciane já falou. Então, a tosse, febre, coriza, dificuldades respiratórias, tá? Lembrando que a febre tem que ser maior do que 37,8 pelo menos. Então, se você tem todos esses sintomas e você se encaixa em um desses, que a gente chama de casos, né, em um desses casos aí, então você pode ser, né, realmente que tenha adquirido esse vírus, mas o importante é que você não inicie um tratamento por conta própria. Até porque nós não temos uma medicação ainda para combate ao vírus. Como já foi falado pelas professoras aqui, o nosso organismo é o principal responsável por combater esse tipo de micro-organismo, né? Então, hoje as pessoas estão tomando diversas receitas, né, inclusive que circulam na internet, chás, algumas ervas, inclusive existem algumas medicações, né, como por exemplo o ibuprofeno, que está se discutindo bastante que não deve ser usado. Por ele ser um analgésico, né, anti-inflamatório e uma ação antitérmica, algumas pessoas usam essa medicação. E ao invés de estarem se tratando, podem estar se prejudicando. Então é importante, né, a gente falar sobre isso. Como a professora Ana Paula também relatou, ele é um retrovírus, né? Da mesma família, a gente tem o vírus do HIV, e algumas pessoas, né, se fala aí, mundo afora, que a medicação para combate ao HIV possa também ser útil no combate ao Covid, mas ainda não está 100% comprovado, certo? Então, a gente acredita que a melhor forma, se você não se encaixa nesses casos, né, como a gente falou, é você se hidratar bastante, manter repouso. Outra coisa, não adianta se encher de vitamina C, tá? Existe um mito muito grande por trás da vitamina C, inclusive as farmácias estão faltando vitamina C, tá? A gente não vai entrar aqui no mérito da conversa, mas hoje sabe-se que a vitamina D é mais importante para o nosso sistema imune do que a própria vitamina C, certo? Então, assim, a gente recomenda, né, que você atenda ao que já se é orientado sobre os cuidados de se tratar como uma virose comum, a não ser que você realmente seja uma pessoa de risco, tá? E que não procure também o hospital por apresentarem sintomas brandos de um resfriado qualquer, porque você pode estar sadio e nessa ida até a unidade de saúde você voltar doente, certo? Então acho que é muito importante isso aí também, né? A gente está evitando esse contato ou a presença em ambientes onde tem outras pessoas que podem estar com doenças diversas. Queria voltar com a professora Luciane para falar um pouco a respeito dos dados que estão sendo divulgados, os governos sempre monitorando e sempre reforçando esses dados diariamente, e um pouco sobre as perspectivas para os próximos dias, professora. O que a senhora pode abordar sobre isso? Se a gente tiver uma base da Itália, por exemplo, quando a Itália começou a notificar em fevereiro, no início de fevereiro, em torno, acho que foi dia 12 ou foi dia 15 de fevereiro, salvo engano, ele tinha 3 casos. Com um mês depois, já tinha mais de 15 mil casos confirmados. Então, é um crescimento exponencial, porque a pessoa que está com coronavírus, que apresenta esse vírus, ela vai poder proliferar, como eu falei anteriormente, 1, 2, 3 pessoas. Então, o crescimento é exponencial. Por isso, da ideia do isolamento social. Então, no momento que eu fico em casa, evito estar saindo, evito estar em bar, evito estar em praia, em conglomerado de pessoas, eu estou reduzindo a possibilidade de estar entrando em contato com o vírus, né? Existem alguns estudos
que informam que uma população brasileira, em torno de 70% a 80%, vai chegar em algum momento em contato com o vírus, mas a gente não pode chegar a essa população na mesma hora, que é aquela história que eu falei da curva, que a gente não pode deixar ela ficar alta, tem que achatar. Então, por isso do isolamento. As pessoas ainda não estão entendendo muito bem isso, né? Então, vimos no Rio de Janeiro que as primeiras cidades que tiveram a contaminação comunitária, né, São Paulo e Rio de Janeiro, foi informado o isolamento social e no final de semana tinham pessoas na praia no Rio de Janeiro. Então, a sociedade ela precisa entender que esse momento a gente precisa ficar recluso para um bem maior, um bem meu, da minha família e dos outros. Então, a nossa população ela precisa ter esse entendimento, que neste momento a gente tem que evitar ir para a academia, evitar ir para a praça, evitar ir para a praia, evitar ir para bar, para boate, para encontros, deixar de fazer festas, deixar de estar em multidões, porque as pessoas, como foi bem falado, existem as pessoas assintomáticas. E como no nosso estado, né, em Pernambuco, já tem um caso confirmado comunitário, essa pessoa é considerada um caso comunitário quando ela entra em contato com o vírus, não sabe aonde, com quem, como pegou. Então, por isso a gente não sabe quem está contaminado. Então, a necessidade é de ter o isolamento. Então, a partir dos dados, né, epidemiológicos, os dados que a gente tem internacionais e o crescente nacional, é que a gente precisa, então, seguir as medidas de prevenção. Em relação às medidas de prevenção, eu queria falar sobre a questão do uso da máscara. Que também é outra situação que a gente está vendo na falta das farmácias. O álcool gel, faltando em farmácia, vitamina C, faltando em farmácia e máscara. E a gente precisa entender o critério para usar a máscara. A máscara cirúrgica, né, máscara simples, ela tem que ser usada pela pessoa que apresenta sintomas de gripe, porque nesse momento ela vai evitar que as gotículas elas exteriorizem. Dito isso, né, as pessoas que estão comprando máscara para usar sem estar com sintomas não é indicado. E um dos motivos disso é que essa pessoa usando a máscara ela pode reduzir as suas medidas de prevenção, como acreditar que por estar usando a máscara ela não precisa lavar as mãos, não precisa usar o álcool gel e não precisa fazer o isolamento social, tá? E como a professora falou, uma das formas é a contaminação pela gotícula expelida no ar. Só que essa gotícula, ela rapidamente ela decai e fica nos objetos. Então, tô de máscara, ótimo, mas eu toquei aqui na cadeira que está contaminada. Tiro a máscara depois, levo essa mão à boca, ao nariz, aos olhos, me contaminei. Tá? Então, essa máscara é para ser usada especificamente por quem apresenta sintomas ou pessoas que trabalham na área de saúde ou com portadores ou casos suspeitos. Então, se na minha residência eu tiver em isolamento social com a minha família e alguém da minha família é um caso suspeito e eu estiver assistindo, né, atendendo essa pessoa na minha casa, ajudando essa pessoa na minha casa, eu vou usar máscara para minha proteção. Mas não indiscriminadamente, tá certo? Até porque a gente precisa entender que a gente vai estar queimando o uso dessa máscara. A máscara de procedimento, ela deve ser utilizada em média por 2 horas. A partir disso, ela já começa, então, a apresentar deficiência do seu uso e pode tanto passar como adquirir, né, a contaminação. Também, se ela estiver umidificada, ela deve ser trocada, né? Então, deu um espirro, ficou molhada, então ela já deve ser modificada. Existe outra máscara que também se fala muito, que é a N95. Então, também não é para ninguém sair comprando o N95. Tá? É uma máscara muito mais cara, inclusive. A N95 ela é indicada especificamente para profissionais de saúde que vão trabalhar com o paciente e vão entrar em contato com as suas vias aéreas. Vai fazer aspiração de secreção, ou o paciente vai precisar ser entubado para ir para uma ventilação mecânica, no caso mais grave, de insuficiência respiratória. Então, vai entrar em contato com aerosol, aí é indicado o uso da N95. Demais que isso, a máscara de procedimento, a máscara cirúrgica, é o que vai ser usado pelos profissionais de saúde e pelo suspeito do caso do Covid-19. Então, é importante falar isso para que as pessoas elas não fiquem
utilizando de forma indiscriminada, tá? E lembrem que devem lavar as mãos, devem usar o álcool em gel. Aqui na ESA, a gente, desde segunda-feira, está sendo feito palestras em salas de aula com os alunos, junto com a professora Ana Paula, o professor Elton, o professor Rui, e alunos do curso de farmácia, de enfermagem, do curso de saúde, né, da Escola Superior de Saúde Arco Verde. A gente está fazendo essas palestras, entregando para os alunos da instituição e profissionais um folderzinho explicando sobre as noções de prevenção, né, fazendo esses informes, e aguardamos a decisão do governo do estado e da prefeitura em relação ao encerramento das atividades acadêmicas. E esse encerramento ele começa a partir de amanhã. A partir do dia 18, vai ser temporariamente até o dia 31, encerrado as atividades acadêmicas em prol ao isolamento, né, social, à informação que as pessoas têm que ficar em casa. Estritamente, só o necessário sair. E a gente passou esses 2 dias fazendo esses informes aos alunos, porque os nossos alunos, né, da área de saúde, eles, a partir desse momento, eles também têm a responsabilidade de levar para sua casa, levar para a comunidade as informações corretas de prevenção para disseminar esse conhecimento e a gente conseguir achatar aquela curva que eu falei antes e a gente conseguir passar por essa pandemia, né, com menos óbitos e com menos necessidade de leitos de UTI. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Saúde em Evidência para você. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você.
Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Lembro que você pode acompanhar tanto no Facebook quanto no YouTube da TV LW e a reprise desse programa no próximo domingo às 11 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você, que hoje foi feito aqui diretamente da AESA, a Autarquia de Ensino Superior em Arco Verde, com esses excelentes profissionais que nos deram dicas e orientações muito importantes a respeito do combate contra o coronavírus. E eu quero agora agradecer vocês, a presença de cada um, quero agradecer a presença da professora Ana Paula, e o espaço está aberto para vocês para as suas considerações finais. Nós é que agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouco sobre esse vírus, né? Quando começou a surgir os casos na China, a gente já começou, que voltaram às aulas, né? Semana passada eu já comecei a antecipar um pouco o conteúdo da minha disciplina para que os alunos pudessem conhecer melhor a estrutura, né, do vírus e assim tirar as suas dúvidas. Por quê? Porque ele é um vírus que muta, né, que tem mutações, e essas mutações também impedem até o tratamento, né, e fazem com que eles possam se multiplicar bem rapidinho. E aí a gente já começou a estudar e eles se prepararem, eles nos ajudaram bastante a difundir essas informações aqui na instituição, e agora estando em casa com as pessoas da comunidade, eles também o farão, né, com propriedade. Então, a preocupação foi grande e nós fizemos uma campanha aqui, como a professora Luciene já falou, né, para ajudar cada vez mais a comunidade. Espero que as pessoas se conscientizem, minha gente. É perigoso, tá? Então, vamos nos cuidar e cuidar do próximo. Obrigado, professora. Também a professora Luciene Nascimento, quero agradecer também a sua presença conosco. O espaço é seu. Bom, eu que agradeço, né, por estar aqui, podendo estar ajudando a sociedade a estar entendendo um pouco sobre o coronavírus, né? Aqui na autarquia, a gente já estava fazendo esse trabalho conosco, mas agora com a TVLW a gente está podendo levar isso para mais pessoas. E esse é o interesse, que mais pessoas tenham conhecimento, né? E peço muito que as pessoas evitem fake news, evitem informações que elas não são de fontes seguras. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, tem esses dados. Então, a gente deve estar acompanhando em fontes seguras e evitar a gente estar disseminando informações, como estava falando, sobre receitas caseiras, né, sobre medicações que evitam coronavírus. Não existe isso, gente. Então, vamos prestar atenção nas medidas de lavar as mãos, de usar o álcool, de estar em isolamento social, de evitar festas em determinados lugares, né? E pegar essas informações e estar passando para as outras pessoas. É uma preocupação nossa enquanto docentes da instituição, né? Sabemos que hoje nossos alunos eles estão preparados, estão fazendo esse trabalho de formiguinha, de estar disseminando na sua residência, na sua comunidade e também nas redes sociais, que é uma forma que a gente tem de comunicação rápida com as pessoas, e a gente vai conseguir esse objetivo, que é o objetivo maior de passarmos pela pandemia e não chegarmos a ter uma calamidade de saúde pública. É uma emergência de saúde pública, estamos em nível 3 de alerta no nosso país, mas não vamos chegar a uma calamidade, não vamos chegar a uma situação de catástrofe como hoje está instalado na Itália. É isso que a gente quer. Obrigado, professora, e agradecer também ao professor Elton Arco Verde, que também esteve conosco. O espaço é seu, professor. Mais uma vez, a gente que agradece a oportunidade nos oferecida pela TVLW, tá, de estarmos aqui esclarecendo, falando um pouquinho para a população, e as minhas considerações serão bem breves. A gente, como já foi falado, iniciamos uma campanha já tem alguns dias, com os nossos alunos, com professores, com colegas, com a produção de folder, e o meu pedido vai para a população e também para os nossos alunos aqui da área de saúde que nos ajudem. Nós, quanto profissionais de saúde, a gente não é só professor, a gente também é um profissional que trabalha lá fora. A gente não vai parar, mas precisamos da ajuda da população, que sigam os nossos conselhos, que os nossos alunos eles possam também difundir, né, disseminar o nosso conhecimento
com relação a esse tema, aquilo que lhes foi passado, que eles possam também estar espalhando e orientando não só as pessoas de sua residência, os seus parentes, vizinhos, amigos, para que a gente possa quebrar esse ciclo e possa passar por essa pandemia de uma forma mais branda e mais rápida. Obrigado a todos vocês, foi ótimo, foi muito esclarecedor. E eu quero agradecer também você, o carinho da sua audiência. Lembrar que você pode assistir novamente no próximo domingo, às 11 horas da noite, e o programa fica salvo nas nossas páginas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Agradecer também ao diretor do curso aqui de saúde da AESA, o Alexandre Lira, pelo espaço, toda a direção da AESA, que é parceira nossa, e agradecer mais uma vez a você pela sua audiência. Também a nossa equipe, Gustavo César e Warner Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção geral Lídio Marcel. Para você, uma excelente noite. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.